Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos, na América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 21 de junho de 2026. Tema: o universo, incluindo o homem, evoluiu pela força atômica? Versículo de ouro, primeira carta aos Coríntios. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Leitura responsiva, Isaías. Não temam, nem se assustem. Não lhes aviseis desde então, e não lhes declarei, vocês são minhas testemunhas. Há algum Deus além de mim? Não, não há Deus, não conheço nenhum. Lembrem-se destes, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, tu não serás esquecido por mim. Eu tenho apagado, como uma nuvem espessa, tuas transgressões, e como uma nuvem teus pecados. Retorna para mim, porque eu tenho te redimido. Cantai, ó vós, céus, porque o Senhor tem feito isso. Gritai, vós, partes baixas da terra, enrompei em canto, vós, montes, ó floresta, e cada árvore dela, porque o Senhor tem redimido Jacó e glorificado a si mesmo em Israel. Ele é meu pastor e realizará toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém: tu serás edificada, e para o templo teu fundamento será lançado. A Bíblia, Mateus: a nenhum homem da terra chamai de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Ezequiel: a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote. Os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem, e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Essa era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre a minha face, e ouvi uma voz que falou, e o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que rebelou-se contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim, até o dia de hoje, porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Mas tu, filho do homem,
ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como aquela casa rebelde. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominastes. E elas estavam espalhadas, porque ali não havia pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo quando estavam espalhadas, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, ó vós pastores, ouve a palavra do Senhor. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, e eu as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. Eu as alimentarei em um bom pasto, porque os altos montes de Israel será o seu aprisco, e eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos. E eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção. Assim eles saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles. João. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, eu falo essas coisas, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e nas minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Mateus
Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Primeira carta de Pedro. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória que não sumirá. Eu lerei agora as passagens correlatadas do livro-texto da Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy. Assim como uma gota de água é uma com o oceano, um raio de luz é um com o sol, assim também Deus e o homem, Pai e Filho, são um só ser. Na ciência, o homem é fruto do Espírito, o belo, o bom e o puro constituem sua ancestralidade. Sua origem não se encontra, como dos mortais, no instinto bruto, nem ele passa pelas condições materiais anteriores para alcançar a inteligência. O espírito é a fonte primitiva e última do ser. Deus é seu Pai, e a vida é a lei do seu ser. A primeira exigência dessa ciência é: não terás outros deuses além de mim, e este mim é espírito. Portanto, o mandamento significa isso. Não terás inteligência, vida, substância, verdade ou amor, senão aquilo que é espiritual. A segunda é semelhante a essa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É preciso compreender plenamente que todos os homens são uma somente, um só Deus e Pai, uma só vida, verdade e amor. A humanidade se tornará perfeita à medida que esse fato se tornar evidente. A guerra cessará e a verdadeira fraternidade entre os homens será estabelecida, não tendo outros deuses, não se voltando para nenhum outro senão a unicamente perfeita para guiá-lo. O homem é a semelhança de Deus, puro e eterno, possuindo aquela mente que também estava em Cristo. O Cristo era o Espírito que Jesus ensinou em suas próprias declarações: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Este Cristo, ou divindade do homem Jesus, era o seu divino, a natureza, a divindade que o animava. A verdade divina, a vida e o amor conferiram a Jesus autoridade sobre o pecado, a doença e a morte. Sua missão era revelar a ciência do ser celestial, provar o que Deus é e o que ele faz pelo homem. Jesus ensinou o caminho da vida por meio de demonstrações, para que possamos compreender como esse princípio divino cura os enfermos, expulsa o erro e triunfa sobre a morte. Jesus apresentou o ideal de Deus melhor do que qualquer homem cuja origem fosse menos espiritual. Por sua obediência a Deus, ele demonstrou mais espiritualmente que todos os outros o princípio do ser. Daí a força da sua reprimenda: se me amares, guardareis os meus mandamentos. O universo, assim como o homem, deve ser interpretado pela ciência a partir do seu princípio divino, Deus, e então poderá ser compreendido, mas quando explicado com base nos sentidos físicos e representado como sujeito a crescimento, maturidade e decadência, o universo, assim como o homem é,
e deve continuar sendo um enigma. Adesão, coesão ou atração são propriedades da mente. Pertencem ao princípio divino e sustentam o equilíbrio daquela força mental que lançou a Terra em sua órbita e disse à onda orgulhosa: até aqui e não mais além. O espírito é a vida, a substância e a continuidade de todas as coisas. Nós agimos sobre forças. Se a retirarmos, a criação entrará em colapso. O conhecimento humano as chama de forças da matéria, mas a ciência divina declara que elas pertencem inteiramente à mente divina. São inerentes a essa mente, e assim as restitui ao seu devido lugar e classificação. A mente é o princípio divino, o amor, e não pode produzir nada diferente do eterno Pai, Mãe, Deus. A realidade é espiritual, harmoniosa, imutável, imortal, divina e eterna. Nada que não seja espiritual pode ser real, harmonioso ou eterno. Se Deus for reconhecido como a unicamente vida, não haverá mais espaço para pecado e a morte. Quando aprendemos na ciência como são perfeitos, assim como nosso Pai Celestial é perfeito, o pensamento se direciona para novos e saudáveis caminhos, para a contemplação das coisas imortais e para longe da materialidade, em direção ao princípio do universo, incluindo o homem harmonioso. Crenças materiais e compreensão espiritual nunca se misturarão. Esse princípio destrói o primeiro. A discórdia é o nada chamado erro. A harmonia é algo chamado verdade. O homem harmonioso e imortal existe desde sempre e está sempre além e acima da ilusão mortal de qualquer vida, substância e inteligência existentes na matéria. Esta afirmação baseia-se em fatos, não em fábulas. A ciência do ser revela o homem como perfeito, assim como o Pai é perfeito. Porque a alma ou mente do homem espiritual é Deus, o princípio divino de todo o ser, e porque este homem real é governado pela alma em vez dos sentidos, pela lei do espírito e não pelas chamadas leis da matéria. Deus é amor. Deus dá a ideia menor de si mesmo como uma ligação com a maior. E em troca o superior sempre protege o inferior. Os ricos em espírito ajudam os pobres em uma grande fraternidade, todos partindo do mesmo princípio, ou Pai, e abençoado é aquele que vê a necessidade do seu irmão e a supre, buscando o seu próprio bem no bem do outro. O amor concede a menor ideia espiritual, poder, imortalidade e bondade que resplandecem em tudo, como a flor resplandece através do botão. Todas as variadas expressões de Deus refletem saúde, santidade, imortalidade, vida infinita, verdade e amor. Como um só Pai, o próprio Deus, toda a família humana seria composta de irmãos e com uma só mente. E esse Deus, ou o bem, a fraternidade humana, consistiria em amor e verdade e teria unidade de espírito e poder espiritual que constituem a ciência divina. Não temais, pequeno rebanho, pois é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino.
Esta é a verdade da ciência cristã.